Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. Posso só mudar a pauta um pouquinho? Pode, claro. Menos. O Ministério da Defesa da Síria disse ter concluído uma operação contra tropas fiéis ao ex-presidente Bashar al-Assad. É sobre isso agora que o Naitsky vai trazer detalhes para nós. Qual foi o saldo de mortos nesse conflito até agora, Naitsky? Lívia, pelo menos desde quinta-feira a gente está falando aqui de 1.300 mortos, a maioria de civis, a enorme maioria de civis. E aqui a gente tem um problema muito grave acontecendo na Síria pela primeira vez desde a queda de Bashar al-Assad lá em dezembro, né? A gente lembra que o regime de Bashar al-Assad durou 24 anos, ele entra no poder em 2000, sucedendo o pai dele, e aí ele fica no poder até dezembro do ano passado, passando, inclusive, atravessando uma guerra civil com muitos e muitos mortos. Mas agora, nesse assunto específico, o Ministério da Defesa da Síria afirmou que, com a finalização dessa operação, as instituições públicas podem voltar a funcionar normalmente e os serviços essenciais podem ser retomados no país. O governo também confirmou ainda ter planos para eliminar futuras ameaças e ir atrás dessas pessoas que se declaram fiéis ao ex-presidente Bashar al-Assad, deposto justamente pelo grupo que está no poder agora. O governo também falou o seguinte: vai criar um comitê independente que vai analisar, vai investigar todos os combates e as mortes dos dois lados. O que está acontecendo aqui? Como eu falei, o Bashar al-Assad caiu do poder lá na Síria em dezembro do ano passado. Precisou ir fugido para a Rússia. E aí cresceu no país, depois disso, uma pressão contra a minoria alauíta. Os alauítas são um grupo ali étnico-religioso, um grupo muçulmano de cerca de 3 milhões de pessoas que vivem ali na Síria, o equivalente a 9 a 15% mais ou menos da população total síria, e que são, em sua grande maioria, apoiadores do ex-presidente Bashar al-Assad. E esse país, a Síria, ele tem um controle territorial muito difícil. Ele é muito dividido. Parte do território sírio é dominado por tropas curdas, parte do território sírio é dominado ainda pelo Estado Islâmico, uma parte é dominada por Israel e a outra parte pelo grupo que está no poder agora, que veio através de um grupo terrorista que é o HTS, o Hayat Tahrir al-Sham. Então, a gente tem aqui um país com um governo em situações muito difíceis para administrar o poder. Agora vamos dar uma olhadinha no mapa da Síria para entender aonde que surgem esses conflitos desde quinta-feira. Tem essa região aqui, Latáquia e Tartus, fica aqui em frente ao mar Mediterrâneo, no oeste da Síria, na costa da Síria, de fato só tem costa oeste, né? Pertinho da Turquia. Aqui em Latáquia começaram, então, manifestações dessa minoria alauíta, que é apoiadora do Bashar al-Assad. O governo mandou tropas para lá para conter essas manifestações. E aí a violência acabou descampando. Deixou de ser uma coisa só contra apoiadores de Bashar al-Assad e passou a ser uma troca de tiros entre a minoria alauíta e o resto do país, as tropas do governo. E isso faz aumentar o seguinte, uma pressão muito grave, porque como a Síria passou a ser administrada por um grupo considerado terrorista, a comunidade internacional quer uma garantia de que as minorias no país serão respeitadas, tanto os alauítas como os cristãos, como pessoas de diversas religiões que vivem lá na Síria, os curdos também. E a comunidade internacional pressiona muito para que isso aconteça, até para que a Síria tenha acesso a recursos estrangeiros, principalmente financeiros. Financeiramente, a Síria está quebrada, não tem dinheiro para nada. Houve uma sinalização nesse sentido, né? Chegou a ver, até a gente falava, houve uma relativa calma no país depois da queda de Bashar al-Assad. Essa é o primeiro confronto grave no território sírio desde a queda de Assad lá em dezembro. Então a ONU chegou inclusive a contestar esse caso agora, pediu o fim da morte de civis, a diplomacia da França, dos Estados Unidos, de diversos países europeus também se manifestaram com muita preocupação, porque eles querem garantir que o território esteja unido com respeito às minorias étnicas e religiosas para dar acesso à Síria a vários recursos internacionais que eles desesperadamente precisam. Tomara que isso aconteça. Fabrício Naitsky, obrigada pelas informações. Até a próxima. Até. 9h47 e após o Carnaval e a divulgação dos dados de crescimento da economia brasileira,